Fundos imobiliários, tá aí uma classe de ativos que eu gosto bastante. Dá para falar que é uma classe de ativos com estilo, diferente da poupança que não tem estilo nenhum. O brasileiro ele sempre gostou de investir em imóveis. É comum você ouvir aí de um tio ou alguém da sua família falando que investimento bom é investir em imóveis, comprar um terreno, comprar uma casa, botar para alugar. até dá para ganhar dinheiro investindo diretamente em imóveis, sim, mas exige um capital alto para começar, além de muita burocracia. É isso que torna os fundos imobiliários um veículo tão interessante para quem busca investimentos que geram renda passiva de forma recorrente. No vídeo de hoje eu vou te falar 3 fundos imobiliários muito interessantes para você analisar. Os fundos imobiliários são uma ótima alternativa para quem quer começar a investir no mercado imobiliário sem muito capital e já de forma diversificada, sem correr tantos riscos como quem investe diretamente em um único imóvel, por exemplo, que tem apenas um inquilino. E se você já investe em fundos imobiliários, deixa aqui nos comentários quais são os fundos imobiliários que você tem na carteira, que você acha que tem potencial, quais são os fundos imobiliários que tem, o que você acha dessa modalidade. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco sobre os fundos imobiliários e te falar 3 fundos que eu considero interessantes para montar uma carteira legal de fundos imobiliários. Lembrando que isso daqui não se trata de recomendação, o meu objetivo é te passar conhecimento para que você seja capaz de tomar suas próprias decisões, beleza? Então já senta o dedo no like aí, sem pena. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já faz isso, ativa o sino das notificações, que só está saindo vídeo pesado aqui recentemente e o YouTube não vai te mostrar se você não ativar. Os fundos imobiliários eles funcionam no regime de condomínio fechado, isso quer dizer que para comprar ou vender uma cota, você precisa que outra pessoa esteja disposta a vender ou comprar também. Tipo, não tem como o gestor do fundo imobiliário vender um pedacinho equivalente à sua participação ali. Você mesmo que tem que fazer isso, comprar e vender suas cotas na Bolsa de Valores pelo seu celular ou pelo computador através do home broker. Antes de investir em um fundo imobiliário, você precisa conhecer os ativos que fazem parte dele, o número de imóveis do fundo, o total de inquilinos, a localização dos imóveis. É sempre bom conhecer isso daqui, falando especificamente em fundos de tijolo, visando receber renda mensal. O mais importante é você focar na qualidade do fundo. Imóvel é imóvel, para de querer achar o fundo imobiliário que vai se valorizar muito acima da média. Não inventa de especular demais, fazendo coisa que você não sabe, que você corre o risco de comprar é muita porcaria. O ideal é comprar cotas de fundo visando receber rendimentos mensalmente. Isso te traz mais previsibilidade para a carteira. Mas não se engana não, fundo imobiliário é renda variável sim. O preço das cotas varia, o valor que se recebe de rendimentos, tudo isso pode variar, só que o risco é muito menor do que o risco das ações, por exemplo. Ou seja, ao investir uma parte da sua carteira em fundos imobiliários, isso te traz mais previsibilidade, renda mensal e diminui um pouco o risco, tá? Por isso que eu gosto tanto dos fundos imobiliários. Os rendimentos dos fundos imobiliários eles são isentos de imposto de renda desde que algumas regras básicas sejam cumpridas. O fundo ele deve ter pelo menos 50 cotistas, precisa estar listado na Bolsa de Valores, nenhum cotista pode ser dono de mais do que 10% do fundo imobiliário e é obrigatória a distribuição de 95% do resultado semestral do fundo. Os rendimentos também são isentos de IR, mas o ganho de capital não. Se você vende com lucro, tem que pagar 20% de imposto sobre o lucro e não tem aquela isenção ali para 20 mil reais por mês como tem nas ações. Os fundos de tijolo são aqueles que fazem investimentos em imóveis reais de olho na renda do aluguel ali ou na venda dos imóveis com lucro, como, por exemplo, galpões logísticos, lajes corporativas. Já os fundos de papel investem em recebíveis de renda fixa lastreados em ativos imobiliários. É como se o fundo, de fato, montasse uma carteira de investimentos de renda fixa desse tipo. O fundo de tijolo é o investimento que mais se aproxima da lógica de comprar um imóvel como um investimento ali. É um processo parecido, só que o fundo consegue acessar imóveis de maior qualidade, uma quantidade maior do que o que a gente conseguiria fazendo isso de forma direta. É como se você virasse dono de um pedacinho de vários imóveis muito grandes e de altíssima qualidade, desde que você, obviamente, escolha bons fundos.
Aí você recebe o fruto dos aluguéis, que são justamente os rendimentos em quantias proporcionais à quantidade de cotas que você tiver. Sem burocracia, sem precisar ficar escolhendo os imóveis e sem ter aquela dor de cabeça com os inquilinos. Quem vai fazer isso para você, nesse caso, são os gestores e os administradores do fundo. Vale destacar também que para isso você precisa pagar uma taxa de administração, que é um ponto relevante na hora que você for escolher os seus fundos imobiliários. Existem vários segmentos do mercado imobiliário ali, cada fundo geralmente se especializa em um ou dois segmentos específicos, e isso é positivo na minha opinião, porque você sabe que ali são especialistas tomando decisões melhores do que você mesmo teria capacidade de tomar, partindo do pressuposto que imóveis não são a sua especialidade. Tem os fundos de shopping, as lajes corporativas, os galpões logísticos e industriais, tem fundo focado em hospital e até mesmo fundo de cemitério, meus amigos. É importante que antes de investir em um fundo, você verifique a qualidade dos imóveis, a localização, quantidade de imóveis do fundo e até mesmo o número de inquilinos. Tudo isso é muito importante. Para saber mais, assiste esse vídeo aqui sobre como analisar fundos imobiliários, você vai entender muito sobre isso. Agora se liga que eu vou te falar 3 fundos imobiliários de cada segmento que eu considero boas opções para você analisar caso você esteja pensando em investir em fundos imobiliários. Lembrando que isso daqui não é recomendação de investimentos. O primeiro deles é o BTLG11, BTG Pactual Logística. É um fundo administrado pelo BTG Pactual, atualmente possui ali 101 mil cotistas, um patrimônio de mais de 1,3 bilhão de reais distribuído em 11 imóveis. Ele vem realizando uma série de aquisições, até vendeu alguns imóveis recentemente, para focar em ativos de maior qualidade, mais alinhados com a estratégia do fundo. Estratégia essa que vem dando muito certo. O fundo ele vem conseguindo um retorno acima da média do segmento de logística. E o próximo fundo imobiliário da nossa lista é o XPML11. Esse foi até um dos primeiros fundos imobiliários que eu investi. O objetivo do XP Malls é gerar renda através da exploração de shopping centers ali e imóveis correlatos. Ao todo, são 11 imóveis em 3 regiões do nosso país. É um segmento que sofreu demais com a crise e as receitas vieram se recuperando ao longo de 2020, mas em 2021 voltou a sofrer. No final de 2020, a expectativa era de que esse segmento já ia começar a se recuperar, mas aí teve a segunda onda e novamente restrição na circulação de pessoas, aí piorou tudo. Em março de 2021, 100% dos shoppings do Brasil contaram ali com algum tipo de restrição para o funcionamento. Na maioria dos shoppings, a restrição aconteceu ali em termos de horário de funcionamento, em número de circulação de pessoas, o fluxo de pessoas, e por isso o fundo ele voltou a sofrer muito na receita, inadimplência e vacância que estavam caindo, voltaram a subir, e a expectativa é de que as coisas melhorem para esse segmento aqui, com o aumento do número de pessoas assinadas, retomada da atividade econômica, de consumo, a circulação de pessoas voltando a aumentar, beleza? E por fim, a LZR11 é um fundo um pouco mais diversificado, 58% dos ativos são corporativos, 16% galpões logísticos, 13% em diagnósticos, ali centros de diagnóstico, tem varejo também, são 13 imóveis, com 11 locatários em 10 setores diferentes. Os contratos são praticamente 100% atípicos, reajustados pelo IPCA. Recentemente eles anunciaram a possibilidade da compra de um imóvel corporativo em Guarulhos. Seria um contrato atípico de 15 anos na modalidade Sale and Leaseback, com a proprietária das marcas Balduco, Visconti, Tommy. Essa modalidade Sales and Leaseback consiste em comprar um imóvel e alugar para o dono anterior. Traz mais segurança para ambas as partes. O fundo ele tem um valor patrimonial de quase R$500 bilhão. São 13 imóveis. Como ele fez emissões de cotas ali recentemente, os rendimentos caíram um pouco e ficaram meio que descasados, mas isso já está se normalizando, como você pode ver na imagem que está na tela. É um fundo muito interessante, na minha opinião, considerando que ele vai ser parte de uma carteira diversificada em fundos imobiliários, lembrando que nenhum desses aqui foi uma recomendação. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, que eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!